Fala, galerinha do YouTube, beleza? Então, em determinados momentos da caminhada do crente, a gente percebe que é de suma importância que o crente ore, porque a oração é uma conversa com Deus. Então, quando a gente para e fala com Deus e Deus nos responde de volta. Só que há momentos que a gente simplesmente não sabe o que falar. Então hoje eu vim falar como que a gente consegue manter o nosso relacionamento com Deus, mesmo sem saber o que dizer, ou como orar sem necessariamente ter as palavras. Antes de começar também, a gente tem que entender que a oração, além de ser uma conversa com Deus, a oração não deve ser feita apenas em momentos em que a gente tá com algum problema. Deus também quer fazer parte da nossa vida a ponto da gente falar para Ele coisas simples no nosso dia a dia. Deus não quer ser apenas um pai, mas sim um amigo próximo, como um melhor amigo. Enfim, vamos ao papo. A primeira questão que eu queria falar é sobre que a gente pode orar a palavra. Muitos judeus tinham o costume de pegar a palavra e orar o que estava escrito nela, usando, por exemplo, Salmos. Salmos é um livro que é escrito em formato de poesia individual, ou seja, cada salmo tem um autor diferente. Muitos deles foram escritos por Davi, em várias fases da sua vida, com vários momentos com Deus e vários momentos com ele próprio. Muitos desses salmos são sentimentos das pessoas e canções que eles dedicavam a Deus, em forma de expressar o que eles estavam sentindo interiormente. Então, hoje em dia, a gente pode pegar esses salmos, guardar eles no nosso coração e orar eles para Deus. Quando a gente não sabe o que falar, a gente pode pegar essas situações em que a gente se identifica com, pode ser os Salmos ou pode ser qualquer outra parte da Bíblia. Vou colocar aqui um exemplo prático de Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O segundo ponto é sobre a oração em espírito. Às vezes a gente não tem palavras que possam ser ditas, só que Deus conhece o nosso coração, o nosso espírito, o que a gente está sentindo dentro de nós mesmos. Então a oração pode ser simples, como Deus, leia o meu íntimo, ou leia a sinceridade do meu coração. Um exemplo disso é em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ele está dizendo que o próprio Espírito Santo sonda o nosso coração e sabe o nosso sentimento. Também tem a terceira opção, que seria a escrita da oração. Em um outro vídeo meu, eu vou deixar no cardzinho, acho que é desse lado, eu acertei, que eu falei sobre Cartas para Deus, que é um livrinho que eu criei para isso, que são momentos que às vezes eu não sei explicar com palavras o que eu quero dizer para Deus, então eu pego e escrevo cartas. As minhas cartas são muito poéticas, mas pode ser uma coisa simples, uma coisa verdadeiramente sincera para Deus. Isso pode ajudar porque tinha vezes em que eu não sabia o que dizer, o que falar, mas então eu pegava o meu caderninho, ficava olhando para ele e ficava sondando o meu próprio ser e ficava pensando, puxa vida, o que eu tô sentindo, o que é isso? E eu começava a escrever em forma de palavras, e essas palavras escritas ali começavam a fluir, todo aquele sentimento que estava dentro de mim eu conseguia soltar. A quarta forma é a gente orar por outras pessoas. O fato de a gente orar pelos outros expande os nossos olhos além do nosso próprio umbigo. Então faz a gente pensar no sentimento dos outros e às vezes entender pelo que eles estão passando e pedir para Deus, puxa, cuida do meu irmão na fé. Como, por exemplo, em 1 Timóteos 2, 1 e 2, Paulo falou assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. E aí, quando você ora pelo seu irmão, você também está se edificando na fé. Como fica entendido em Tiago 5,16.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Top demais, né? Como quinto item tem as orações de gratidão. As orações de gratidão, como eu falei lá no comecinho, muita gente acha que orações tem que ser apenas para pedir algo a Deus, mas Deus também se agrada de orações de agradecimento. A oração de gratidão são momentos do nosso dia que a gente agradece no nosso íntimo a Deus pelo que a gente tem, pelo que a gente tem vivido, por tudo o que Deus tem feito na nossa vida. Eu queria falar um pouquinho antes de finalizar o vídeo sobre o hábito da oração. Por muito tempo, ou até atualmente, faço isso como crítica pessoal para mim mesma, que às vezes eu esqueço de orar, simplesmente esqueço de orar. E a oração é uma das bases para o crente ser forte e firme em Deus e para resistir contra o mal. Então, meu irmão, se você tem alguma dificuldade nessa questão, eu te incentivo com muito carinho a criar um hábito de fazer isso. Criar um hábito, uma rotina de oração. Separar um tempo para orar, para conversar com Deus durante o seu dia. Então é isso, gente. Se você tem mais alguma dica de como orar sem saber o que dizer necessariamente, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo. E no demais, é isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Até a próxima. Beijinhos!